muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dele, direto da além-mar, do outro lado do Oceano Atlântico, Charles Peixoto. Oi, tudo bem? Boa noite. Que anticlímax, velho. Tava todo mundo esperando aquele berro, né? Olá, pessoal! Criançada! Mas hoje não. Porque eu fui processado de novo, porque eu não posso usar essa abertura, né, do Sander, e eu achei que ele não ia ver o programa, porque é programa de reestreia. Essa abertura tá alto astral demais, né, pros tempos atuais. Exatamente, tem que ser... E aí, moçada, estão todo mundo vivo? Vocês estão vivos? Como é que fazia o nosso brother? E aí, moçada, vocês estão vivinho? Não, eu diria que a gente pode ficar feliz aqui, sim, se alegrar, porque a gente tá sobrevivendo por enquanto, né? Então, é um motivo aí de alegria. Estamos aqui gravando o Treta Podcast. E eu não tô só com Charles Peixoto aqui. Hoje, infelizmente, a Grécia Augusta teve um probleminha, não pôde participar, mas semana que vem ela tá de volta. Então eu vou chamar meu segundo convidado da gravação de hoje. Ele... Ai, caralho, derrubei a iluminação do estúdio. Ele... Meu progenitor, Dr. Fernando Francês. O pai tá on. O pai tá on, caralho. Até chacoalhou a câmera aqui, a galera da... Viu que a câmera entrou aqui, né? Isso aí. E aí, doutor Fernando Francês, beleza? Você esperava estar numa live hoje, gravando um podcast, ou foi pego de surpresa? Surpresa, né? Eu acho, qual foi a opção? A segunda, a terceira ou a quarta? Não. Mas tá bom participar, né? Na surpresa é que a gente improvisa e vamos ver se o papo tá bom mesmo. Se eu consigo levar o papo. Eu queria deixar registrado aqui que eu não pedi pra nascer, né? Então agora se vira, mano. Tem que ajudar. Tá se virando, né? Bom, galera, é isso aí. Antes da gente entrar falando das tretas, eu queria só lembrar aqui, eu tô sono em bicas. Eu queria só lembrar aqui, pra quem ainda não percebeu, se você não tá atento, não olhou pra telinha do seu smartphone, do seu device onde você tá ouvindo esse podcast, o nome do nosso programa mudou. O Treta Talks morreu e agora se chama Treta Podcast. Então fica ligadinho aí, não estranhe. É o velho Treta Talks que a gente botou uma nova embalagem aí pra tentar vender mais. E agora se chama Treta Podcast. A gente vai focar mais na palavra treta. Talks estava muito estrangeirismo, né? Então fizemos essa mudança. A gente já debateu isso no episódio anterior, mas já que eu tô com a oportunidade, né, de perguntar, eu quero saber aí do meu pai, que é um publicitário, um artista. E aí, pai, você aprova essa mudança de Treta Talks para Treta Podcast? Fala pra gente. Cara, eu aprovo, porque até logo quando você lançou o Treta Talks, eu fiquei com, assim, até aquela coisa para você entender o que era, né? Aí você explicou, tal, pereré. Então, é um podcast. Então, acho que, como o podcast hoje está muito em evidência, eu acho que vale a pena você chamar mais atenção mesmo para o que ele é. Eu acho que como Treta Talks poderia ainda criar dúvida o que é, o que não é, e Treta Podcast eu acho que já vai direto, né? A pessoa o Talks pode ser qualquer coisa, né? Pode ser até uma palavra que você não entendeu o que é, né? Treta o quê? Então, eu acho que com a palavra podcast já está se popularizando um pouco mais, né? Fica mais fácil de associar. Alguém criticou dizendo que seria uma redundância, né? Falar um podcast chamado Treta Podcast, mas essa redundância no momento ainda está sendo utilizada. A gente vai falar só treta, né? Treta Podcast só quando for necessário, para ficar mais claro do que eu estou falando. Eu gostei dessa abordagem aí. Você deu sua opinião no programa passado. Quem quiser, ouve aí o último episódio 149. Eu concordo com essa pessoa que é redundante. Queria deixar assinado embaixo que eu gostei do comentário dela. Achou o comentário mais inteligente. Ah, entendi. Você gostou do comentário dela. Você não gostou do nome Treta Podcast. Entendi. Eu falei, né? Eu tenho que gostar de alguma coisa. Você tirou Treta Talks por causa do estrangeirismo e meteu um gringo no lugar. Ficou ótimo. Podcast é uma palavra carioca. A gente já teve esse debate. A questão é...
era uma redundância igual lojas americanas. Aí a pessoa que criticava respondeu, as americanas hoje estão tirando lojas da divulgação da marca. Só americanas. Só americanas. Mas a ideia é essa. Fica Treta Podcast, porque se ficar o nome do podcast só Treta, fica meio esquisito, né? Então Treta Podcast e a gente vai falando só treta, e o programa é treta, e é isso aí. Mas é o caminho, o Treta Podcast é o caminho pra ficar só treta também. Daqui a pouco vira podcast do Treta. Isso, podcast do Treta. É assim que eu quero que as pessoas se refiram. Rola um risco, né, da galera pesquisar TretaCast na hora de buscar, porque a maioria dos programas fazem isso, né? Palavra mais o final cast, igual o Nerdcast. Mas eu acho que isso já foi superado. Já tem um TretaCast? Provavelmente há um TretaCast. Rapaz, antigamente só tinha Tretas da Redação. Era um podcast de língua portuguesa. Hoje em dia eu não sei se tem mais coisa não, mas eu tenho a impressão de que o Treta... Eu ia falar Treta Talks. Tenho a impressão de que o Treta Podcast ainda é o primeiro resultado que aparece quando você busca treta. Nós temos aí uma média de milhares de ouvintes, então a gente está estabelecido com essa palavra aí, graças a Deus. Fora o site, né? treta.com.br, que é nosso também, então tá tudo junto nessa marca. Vários TretaCasts já tentaram, pelo que eu tô vendo aqui, tem umas 4, 5 referências diferentes em anos diferentes. Há uma semana atrás estreou o Presidente Silva, TretaCast 01. Vamos ver. Entendi. Um dia a gente já vai ver. Tomara que seja o presidente Luiz Inácio Lula né, Silva. Então, beleza. Ó, pra você aí que tá ouvindo esse podcast no seu feed, não se esqueça que a gente grava os episódios ao vivo na Twitch, pela TV Treta. O endereço pra você assistir é twitch.tv/TV Treta. E se você não tá com um lápis e papel na mão anotando nesse momento, é só você ir lá no treta.com.br que tem todos os links que a gente mencionar aqui no episódio. Toda terça-feira, às 20 horas, né, vulgo 8 horas da noite, você vem aqui acompanhar nossos debates sobre as tretas da vida moderna na Twitch da TV Treta. E aí na sexta sai o podcast no seu feed normal. A gente mudou de nome, mas você não precisa mudar nada, que vai continuar chegando episódio para você aí no seu radinho. E se você, além de ouvinte, quiser ter uma participação mais ativa, assina o Treta no PicPay, que a partir de R$ 4,20 você já participa do nosso grupo secreto de bastidores e também recebe toda vez que tiver episódios extras e outros conteúdos. Então, para mais informações, treta.com.br/assine. A gente tem PicPay, recebe também pelo Pix e Apoia-se e outras plataformas, beleza? Para quem não tá afim de gastar nenhum dinheiro ou não tá podendo gastar nesse momento, né, nesse momento de crise mundial, você pode também simplesmente pegar o link desse episódio e indicar para um amigo, mandar para alguém conhecer o Treta, para conhecer o nosso podcast. E é isso. Também pode seguir nosso perfil @treta no Twitter e no Instagram. Eu mandei o meu rap e agora sim a gente vai poder entrar na nossa pauta. Beleza, galera? Nossa pauta, basicamente, o que eu tô percebendo, né, é que o tempo passou. Se a gente olha para trás aí, um ano para trás, nesse 16 de março, a gente estava entrando em lockdown, né? Começando a falar de quarentena, começando a falar de máscara, auxílio emergencial. Muita gente ainda não tinha caído a ficha, né? Então, tá tudo acontecendo muito rápido, muita loucura, muita tragédia no noticiário, mas eu tenho a sensação de que a gente voltou a estaca zero, de que a gente passou um ano e a gente continua preso nos mesmos debates de sempre, presos nos mesmos erros de sempre, né, do governo. Então, eu acho que a gente pode comentar aqui, começar falando. Eu quero saber de vocês. O que mudou nesse um ano pra cá, né, pra vocês? Como que tá o cuidado que vocês estão tendo com quarentena, com isolamento social, máscara, álcool, essas coisas? E agora que a gente tá no ápice, com mais de 2.800 mortes, né, nessas últimas 24 horas. E eu falei no episódio passado que era o ápice da pandemia até então. Eu vou falar nesse episódio que a gente está no ápice da pandemia até então. E possivelmente aí nos próximos episódios a gente vai continuar repetindo essa tragédia anunciada. Mas beleza, vamos passar uma rodada aí. Charles Peixoto, fala pra gente o que mudou de um ano pra cá. Você tem essa mesma visão aí de que a gente deu uma volta, uma guinada de 360 graus e voltou a estaca zero? Pra mim, não, né? Porque eu também tô imerso numa realidade diferente. O que mudou pra mim, pessoalmente, é que eu tenho hoje muito menos cuidado
né, do que eu tinha um ano atrás. Um ano atrás eu estava paranoico, realmente não saía de casa, o governo não deixava a gente ir na rua, certo? Tinha germofóbico também. Isso, tinham carros de som, igual os nossos trios elétricos, com policiais em cima falando no microfone, não saiam de casa, respeita a lei. Então isso já era uma sensação de que se você sair, você vai ser preso, vai ser tal, e você não vai querer ser preso aqui onde eu tô. Em lugar nenhum, eu imagino. Talvez, enfim. E hoje não, hoje a gente passou por um lockdown, o que fez com que a doença não se espalhasse, certo? A nossa contaminação aqui são 14 pessoas por dia, 40 pessoas por dia, e as mortes são todas baixinhas, assim, morreu 4, morreu 3, morreu 2. Imagino que, primeiro, a gente travou o vírus, fechou as fronteiras, não deixou ninguém entrar. Assim que o vírus surgiu no mundo, a gente já não deixou. Mesmo assim, esse vírus entrou aqui, então ele conseguiu se espalhar entre os ricos, né, que foi quem trouxe esse negócio. O cara veio de fora, né, veio de avião. Então a galera foi fechando, o serviço aqui fez uma boa investigação de buscar todas as pessoas que tinham contatos e foi travando o vírus o mínimo possível. E aquartelando a população mesmo, fechou tudo. O supermercado abria até o meio-dia, até 1 da tarde, e depois você já não podia mais fazer, não tinha essa de essencial. E aí a coisa foi parecendo que entrou no controle, e aí abriu igreja, abriu restaurante, aí subiram, chegamos a 300 casos num dia, aí o governo fechou de novo, certo? E recentemente as fronteiras foram fechadas. Eu, inclusive, ia sair de férias, ia para visitar vocês, por exemplo. No dia da minha viagem, eu já não podia ir mais, perdi passagem, perdi o processo todo, e a fronteira foi aberta, vai ser aberta amanhã, dia 18, né? E as pessoas vão poder voltar a viajar. E dessa vez, o governo fechou fronteira só com o Brasil, Portugal e África do Sul, que são os países que têm essa cepa nova, essa variedade nova do vírus. Em contrapartida, o governo já começou uma vacinação, já comprou, se eu não me engano, 20 milhões de doses, o que vai vacinar 10% da população já, e aqui a prioridade é diferente, são sim o pessoal da saúde, mas depois ele vai para as crianças, ele não vai para os idosos igual no resto do mundo, porque aqui a pirâmide não é invertida. Entendi. A pirâmide aqui ela é, e hoje eu me cuido bem menos e tenho medo, na verdade, né? Não tem aquela paranoia. Eu vejo o noticiário no Brasil e fico pensando, essas pessoas não vivem no mesmo lugar que eu, não é possível como é que essa pessoa fica sem máscara na rua e a Ana Piovani dando um jeitinho de tomar sorvete sem máscara para estimular as pessoas a não usar, é o presidente, enfim. É bizarro. Eu continuo paranoico, mas com menos cuidado. Sim, particularmente, você tá dando banho de álcool gel nas compras ainda? Parou? Tá usando máscara sempre? Parou? Eu uso máscara o tempo inteiro, no trabalho, na rua. Às vezes eu me pego dirigindo de máscara, porque realmente eu já acostumei com ela. Banho nas compras, nós nunca demos aqui. Esse papo nunca rolou aqui de dar banho nas compras e tal. Eu tirei recentemente aqui de casa a área suja, que era uma coisa demarcada no chão, até onde você podia ir calçado, né? De preferência ficava tudo lá de fora. E aquela área ali é a área de desinfecção. Foi tirada recentemente. Ontem eu fui a um restaurante onde o cara pediu para eu levantar a sola dos sapatos para ele borrifar a água sanitária ali embaixo do meu sapato. Porque geralmente é uma caixa no chão onde as pessoas colocam as coisas, percebe? Que aí se cair uma batatinha frita no chão, você pode pegar e comer sem medo, né? Rapaz, essa é a piada, né? Essa é a piada já vem pronta, né? E perspectiva de vacina, chuta aí que data você acha que você vai ser vacinado nessa onda em Angola? Vou ser vacinado aqui primeiro, porque aí, sem dúvida. A única certeza que eu tenho é essa. Angola, o país do futuro, né? Angola, rainha, Brasil, nadinha. É isso aí. Bom, Fernando, francês, vulgo meu pai, conta pra gente aí o que mudou nesse 1 ano, na sua experiência com a pandemia. Você tá se protegendo mais ou menos? Você acha que a gente deu um giro de 360 e voltou pro zero? Como é que é? Não, 1 ano atrás, eu ainda estava no hospital, eu fiz uma cirurgia, né? Então a pandemia me pegou exatamente quando eu tive alta.
Então eu já ia ficar preso em casa, eu já ia ficar no tratamento, né, no pós-operatório, eu já ia ficar em casa mesmo. Então aquilo só facilitou para mim também, porque eu ia ficar em casa, daqui a pouco a minha mulher ficou em casa, ficou todo mundo em casa e eu não fiquei com água na boca de sair, aquela coisa toda de, pô, tá todo mundo se divertindo, eu aqui e tal, enfim. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas... todo brasileiro é técnico de futebol, médico e advogado. Todos eles sabem tudo, de tudo. Então, eu acho que o pessoal brasileiro já se acostumou com o Covid, até porque, no noticiário praticamente 70% é Covid aqui, né, falando. Eu, por exemplo, eu ainda lavo as frutas, os legumes, eu borrifo com álcool ainda. Você não lavava as frutas e os legumes antes, Fernando? Não, limpeza, para essa limpeza logo de chegar de supermercado, não, cara. Era uma coisa que não lavava mesmo, não, cara. Botava ali, já deixava... Lava na hora de comer, pô. As verduras, sim, né? Legumes, nem todos, cara. E fruta, então, cara, nem pensar em lavar. Nunca tinha pensado nisso, né? Agora, por exemplo, hoje eu fui no mercado, uma senhorinha, cara, ela ficou a 50 centímetros de mim. Eu me afastei, eu andava, ela vinha, ela mantinha sempre a distância curta, até uma hora que eu tive que pedir a ela, né, uma senhorinha, sabe? Então, eu acho que as pessoas banalizaram um pouco o negócio da doença, né, com relação, tem muita gente saindo, para vocês que conhecem, né, o Bar da Zilda está funcionando a todo vapor, tem outros bares aqui no centro que funcionam a todo vapor, tá menos gente, bem menos, claro, mas continua a aglomeração, então não está deixando de haver a transmissão, né, eles transmitirem um aos outros lá, que deve acontecer nessas brincadeiras aí. Eu acho que, pelo brasileiro achar que conhece melhor o vírus, ele age assim, age assado, eu acho que relaxou um pouco mais agora, entendeu? E pelo fato de, tá banalizado mesmo, né? As pessoas, estão indo para as festas, estão saindo, estão indo para... Hoje teve manifestação contra o lockdown que vai ter a partir do dia 18. Né? Exatamente. Né? Mas já não tem mais leite. Ô, Fernando, aquele nosso amigo do bar, ele continua descrente do vírus, da pandemia? Cara, eu sinceramente eu não procurei mais, nem o bar, cara, porque... Que história é essa? Conta a história aí pra gente. É um dono de bar que não acredita na pandemia. Ele não acredita, não, porque quando eu perguntei a ele, né, mas o coronavírus, ele... Não tem coronavírus. Eu falei, mas você não acredita na ciência? Aí ele me perguntou, qual ciência? Aí eu não tinha como mais ciência conversar. De Deus. Porra. O que eu ia falar? Qual ciência? Quantas ciências você conhece? Pra mim, a ciência é uma só, velho. Perguntar qual ciência é igual quando você pergunta se a pessoa fuma e ela responde, fuma o quê, né? A gente já sabe exatamente do que... Não, ele quer saber se é química, física, biologia ou ciências sociais. Entendi. Essa é a pergunta do cara. Faz sentido. Mas assim, aqui, apesar desse tempo, desse um ano, as pessoas terem consciência, ficou mais consciente, eu acredito também, né? Porque, 2.000 pessoas morrendo, não tem como você não saber, tá entendendo? A pessoa que não me interessa, eu quero me divertir, a vida é curta, viver 1.000 anos, 10.000 anos em sei lá, alguma doideira que deve estar acontecendo. Porque outro fator que está mudando também é que o número de jovens contaminados e morrendo aumentou. Então não é só aquela coisa de, você é grupo de risco, é perigoso, mas já não é tanto quanto, o cara é jovem, pode ir lá se divertir, tranquilo, não tem isso. A mortalidade das novas cepas é maior entre os jovens e agora, inclusive, várias crianças também indo parar no hospital, né? Então... e nós estamos nos transformando em celeiro de vírus, né? A gente tá criando vírus aqui mais forte do que o Mas ninguém quer receber a gente, Fernando. Ninguém quer receber a gente. Sacou? Então, isso aí, cara, quando começar... você viu agora, teve o pessoal
foi lá em Israel para ver o spray e tal. Aqui todo mundo sem máscara e tal, posando, bacana. Sabe, normal, ninguém... só o noticiário fala alguma coisa, mais em função de ser contra o Bolsonaro do que, você tá entendendo? Aquela coisa assim de jogar. Aí os caras chegam lá em Israel, todo mundo de máscara, bonitinho e tal. Na hora que vai até o nosso embaixador. Tomou uma chamada, né, na hora que ia posar lá para foto, tá sem máscara. Então, essas pessoas são formadores de opiniões, são líderes, elas estão mostrando pro povo que não tem esse negócio, que é tudo balela. E a galera acredita que é balela, que não tem vírus, que não tem o quê, que não pega, que isso, que toma ivermectina, sei lá como é o nome, outros remédios paliativos que não vão fazer diferença, não faz nada, né? Toma criolina, pronto. Não vai morrer, mas também não vai matar, então, sabe? Só porque você falou nesses remédios aí, eu quero fazer um parênteses, né, que já ficou comprovado aí que cloroquina e ivermectina, isso é tudo bullshit, né? E eu sou um cara que eu defendo o placebo, né? Eu defendo o efeito placebo, é poderosíssimo, tem documentários sobre isso no Netflix, mas não quando o placebo pode foder seu coração, né? Trazer efeitos colaterais complicados aí, então não existe tratamento precoce, a gente tem que frisar isso num podcast, já que a gente está sendo ouvido por milhares de pessoas, e é isso, o melhor combate à pandemia é isolamento social, usar máscara... Isso é uma patifaria! Seu comunista! No tocante à comprovação, não é que tem comprovação, mas também ninguém disse que não tem comprovação. Tô sabendo aí que Bolsonaro quer qualquer coisa menos governar o país, né? Ele passa o dia inteiro contando piada, segundo aí os assessores. Rapaz, o cara passou 30 anos... fazendo isso. Contando piada e ele continua. Eu acho que ele nem sabe como que ele tem que fazer, ele não tem nem a menor ideia. Ele vai... andar de moto, oferecer ivermectina pra EMA, Esse cara tá cercado de pessoas como ele a vida inteira, né? Ele vive numa bolha, né, cara? E eu acho que depois que... Na verdade, ele é só um teste de ferro ali, né? Botando a cara dele. E pra ele não cagar mais, ele fala, ele tem essa liberdade de falar essas merdas, né? Que acaba até... desviando. Ele é o bobo, ele é o bobo da corte, então, de um cara muito mais antenada? Eu acho que sim, porque o que acontece? Por exemplo, o Lula fez aquele discurso. No dia seguinte, ele veio de máscara e tal. Eu acho que a galera tá querendo fazer um Bolsonaro mais paz e amor, mas não consegue, porque o cara não tem condição. O cara é muito jumento, você tá entendendo? O cara, ele é de falar merda, ele é machista, ele não tem piada sem ser uma piada homofóbica. A imprensa toda hora noticia, né? Bolsonaro baixa o tom, e agora ele quer negociar, não sei o quê. Eu acho que os meios de comunicação tinham que fazer, tipo assim, deixar ele em branco mesmo. Não ir nas entrevistas dele, não ir em nada, só deixar os meios dele lá. É muita coisa, o aparelhamento tá completo lá, ele já tem Bandeirante, já tem Record, já tem o WhatsApp, né, as máquinas de fake news, isso tudo é uma estrutura que já tá montada. Não sei se ignorar é a melhor forma de combater, acho que isso é meio Morgan Freeman, assim, né? Eu acho que tem que jogar ele contra a parede. Se vai fazer entrevista, a primeira pergunta tem que ser logo para aquelas perguntas que o cara... vai querer parar a entrevista, né? Tem que ser logo, que aí a primeira ele vai sair, na segunda vai chegar um ponto que ele vai ter que responder alguma coisa. A própria cúpula dele... Ou ele vai parar de dar entrevista, né, mano? Ou vai parar de dar entrevista. Vai fazer só pronunciamento, pô. Ele já tem os vídeos, né? Ele publica as lives dele. Mas eu acho que tinha que botar ele contra a parede, cara. Não pode deixar esse cara ficar falando merda torta direito assim, influenciando. Na sua opinião, você que é o mais experiente aqui, quem é a pessoa, quem é o grupo que preside o Brasil hoje? No episódio de hoje do Papo Leigo. Cara, eu sou leigo nisso. Realmente eu não acredito que ele tá sendo assessorado aí por um grupo de empresários e generais.
Quem manda é quem tem dinheiro, que sempre apoia quem surgir aí pra fazer alguma palhaçada. Não, mas a gente tá falando da galera do tipo o Lehmann, a Bílio Diniz, ou é o velho da van? Todo mundo, todos esses. Nesse estilo aí, velho da van, esse pessoal que tem a cabeça... Mas são duas galeras que são muito mais ricas que a gente, mas entre eles existe uma distância muito grande. Talvez o velho da van, no espectro financeiro, esteja mais próximo da gente do que do Lehmann. Sim, com certeza. Percebe isso? Todos eles aí, eles lavaram as mãos nas eleições passadas, simplesmente. É tipo, todos os liberais aí estão falando que votaram no Amoedo, não votaram no Amoedo, sacou? Estão falando que no primeiro turno votaram no Geraldo Alckmin, é mentira. Então isso é a galera que agora que deu merda, né? Depois que a criança é feia, ninguém quer ser o pai. Então, não sei se isso é um grande provérbio aí que eu acabei de mencionar ou se eu inventei agora, mas filho feio não tem pai, existe. Gente, mas só, o filho feio, ele só se tornou feio por causa da pandemia. Não tivesse pandemia, não sabemos, né? Ele estava nadando, estava voando em céu de brigadeiro, porque... Eu acho que a pandemia ajudou o Bolsonaro. Eu acho que atrapalhou, cara. Tá mostrando... Eu acho que deu um assunto e ele pode usar a pandemia como desculpa para não ter colocado educação, como desculpa para não ter dado saúde, como desculpa para não ter dado reformas. Pois é, só que o efeito colateral, cara, são quase 300 mortes. Então isso ele não tem como fugir dessa estatística, você está entendendo? Foi no governo dele, foi no governo dele que ele trocou 3 ministros da saúde, porque dois desses ministros não queriam fazer o que ele mandava e quem está mandando no Ministério da Saúde é o Bolsonaro. Então o general Pazuello era só um office boy de luxo, cara. Era o cara que, porra, Pazuello, vai lá, dá um recado lá pra gente, que eu não quero maca, eu quero cloroquina, e não sei o quê. Ele é um office boy de luxo, cara, que ganha muito bem. Não, e ele trocou agora o pauzoeiro pelo piroga. A questão o cara, ele claramente ele vive de polêmica. Então, uma pandemia mundial é um terreno fértil para as polêmicas dele, sacou? Agora, a tragédia veio porque, com o fim do auxílio emergencial, veio uma crise, né? Com todo o contexto atual de nova cepa e a galera que já tá... Tipo, a galera não usa mais máscara, velho. Muita gente não usa mais. É por isso que eu pergunto, porque existe todo tipo, hoje em dia, de postura em relação à pandemia, né? É uma coisa bastante pessoal, infelizmente, porque não existe uma união aí puxada pelo governo, pelo exemplo, né? O exemplo aqui fala mais alto. A gente, pelo contrário, né? Até quem bate no Bolsonaro aí de vez em quando dá uns maus exemplos, né? E é cancelado ou não. Mas enfim, meu pai mencionou, a gente fez um episódio passado sobre Lula, né, comemorando aí o retorno do Lula, que pressionou o Bolsonaro, e aí teve o efeito, meu pai mencionou agora, o Bolsonaro apareceu de máscara, falando que ia comprar vacina, né, o Eduardo Bolsonaro tweetou, nossa arma agora é a vacina, e depois ele apagou e postou, nossa arma é a vacina, né, tirou agora porque tava dando bandeira de que eles mudaram a opinião, né, como quem muda de roupa. Agora a gente vai parar de matar tantas pessoas, vai matar menos. Vamos ver. Como se fosse um grande anúncio, realmente, do governo se fazer. Pois é. Vocês viram isso? A minha perspectiva de ser vacinado é para final do ano e olha lá, cara. Eu não tô acreditando. Você sabe? Porque, cara, olha só. Os RGs que terminam com 6 só vão vacinar em agosto. É isso? Não, a programação do Pazuello é pra junho. E o Pazuello é foda de longe. Aí você tá dando um desconto de 6 meses, né? Se ele falou junho, é lá pra dezembro. E olha que eu tô sendo otimista com ele. É foda esse lance de perspectiva, porque há um ano atrás a gente lançou um episódio 113 falando sobre a quarentena, e naquela época a gente achava que ia passar uns meses em casa descansando pra depois retomar a vida, né? Tinha uns loucos falando que ia ser resolvido isso pro final de 2021, lá pra 2022, e a gente não queria acreditar, muita negação e tal. Hoje em dia, cara, eu já não sei mais, pra mim é o tal do novo normal, né? A gente vai viver nessa paranoia aí pra sempre. Eu já tô me contentando com essa hipótese pra não viver frustrado, né? Tá ligado? Então, olha só, a coisa do você já olhar com esse olhar da normalidade, uma pandemia, morte. Não tô falando que você vê assim, mas a gente já começa
A Nancy estava conversando com uma colega de trabalho e a menina falando assim, porque não sei o que, morreu, teve um tiroteio e tal. Ela falou, nossa, tiroteio, é normal. A menina já acha normal o tiroteio na rua dela, você tá entendendo? Por isso que eu vou voltar àquela coisa de você achar normal, né? É banal, você, tá morrendo 300... não atingiu ninguém na minha família. Eu tenho parentes que tiveram Covid, não aconteceu nada. Se recuperou, tá legal, não foi para UTI. Eu tenho um tio que foi para UTI, voltou, tá legal. Mas, assim, morrer, eu não tenho nenhum parente, assim, que morreu de Covid. Agora, eu conheço muita gente que perdeu, tem parente, o amigo, tal, que morreu. Então, ela tá perto, não tá tão pertinho, mas tá perto da gente, entendeu? Pelo menos nesse ponto que eu falei. Né? Então, se fica banalizado, você vê a coisa muitas vezes, você já é normal para você, né? O tiroteio já é normal, o cara morrer aqui do seu lado é normal, o Covid é normal. E eu acho que foi isso que o Bolsonaro apostou, nessa normalidade. As pessoas veem com normalidade, porque a gente vê aqui os governos estaduais, os prefeitos, tentando convencer as pessoas para não saírem e tal. Tá, mas o ônibus está lotado, cara. Então você sem auxílio emergencial, lockdown é uma piada. Cara, você não aglomera numa festa... E o auxílio não abrange a todos, né? Não todos, mas abrange bastante gente, cara. Não, aquele cara, às vezes, que mora na favela, que nem tem o mesmo registro, o CPF que todo mundo tem, esse cara aqui precisa sair pra casa pra trabalhar, mano. É muito complicado, o lockdown é muito complicado. Tinha que ter sido feito antes, rápido. Mas se ele passar umas 59 horas na fila da Caixa Econômica, se bobear, ele consegue. É só ele não precisar se alimentar, não precisar beber água, essas coisas. Teve isso. Teve muita gente que não conseguiu. Aí não conseguia pela internet, tentava pessoalmente. O banco não conseguia dar vazão. A quantidade de gente... Tudo muito complicado, sempre. Muita burocracia e a tecnologia que não funciona, que não confirma seus dados, não manda mensagem de confirmação. Para quem conseguiu, foi depois de muita luta, né? Quem conseguiu receber auxílio emergencial aí foi com muita luta. E isso as pessoas que eu conheço, com nível intelectual, politizadas, bancarizadas. Imagina a galera aí que o Charles mencionou, que tá vendendo picolé, se pá, o cara demorou até para ficar sabendo que existia o auxílio emergencial, né? Existem diversas realidades aí muito distantes da nossa que o simples acesso à informação já é o primeiro degrau da exclusão, sacou? O cara nem sabe que ele tem esse direito, que ele pode receber aquela grana ali. O cara às vezes não tem nenhum documento decente para apresentar, né? E aí agora a gente tá entrando na segunda quinzena de março e até agora não foi liberado nada de auxílio emergencial. Tá se discutindo se vai ser 250, né? E aí foi junto uma PEC para poder congelar o salário dos servidores durante 15 anos, que é um negócio assim que a gente... Foi moeda de troca. Não, e a única coisa que a gente se pergunta é como que isso pode ser desfeito? Porque a gente tem fé de que vamos mudar de governo para poder desfazer essas loucuras, mas por enquanto é isso. E agora, e assim a gente fica. E a galera até agora não recebeu, e para receber vai demorar muito, é igual a vacina. Para chegar na galera é um processo lento, né? Então a gente ainda não tem como fazer lockdown nessas circunstâncias. Eu acredito que vai ter uma tentativa aí de se fechar um pouco as coisas agora, mas... é só uma tentativa, né? Que vai ter um efeito mínimo aí, na minha opinião. Eu aposto que não vai ser suficiente sequer para achatar a curva, entendeu? Vai diminuir um pouquinho no máximo. E mesmo assim as pessoas vão fazer protesto ainda, vão pra rua, vão pra praia, vão, sei lá. Vão fazer protesto. É isso. Olha só, o governo português, ele propôs um lockdown que começasse na sexta-feira ao meio-dia. Isso ia pegar o sábado e o domingo, então só tinha parte da manhã para poder fazer algumas atividades, como supermercado e tal. E, meu amigo, a galera ficou louca, falou que não pode. Olha, a gente tá falando num país que tem 15 milhões de pessoas, 14 milhões de pessoas. É assustadora a incompreensão de todos os lados, né? Porque quem sente dor, mano, não pensa muito, sacou? O cara vai lá reclamar da dor dele também. Tem que pensar que tem um cara que tá com filho, que teve que entrar no ônibus... ele não tá entendendo nada, agora eu tenho que ficar em casa e como é que eu vou fazer pagar meu aluguel? Exato. Eu acho que isso é surreal e tem até uma pontinha de maldade, cara, quando um político que tem um cartão
corporativo de 15 mil por mês, sabe? Para ele gastar, fora salário, fora as mordomias todas que ele tem, sabe? O Congresso, cara, você tem tudo ali. Se você é um deputado, você é um senador, sua vida tá ganha, cara. Porque você tem salário, você tem ajuda de custo para qualquer coisinha. Eu quero grampo para botar no envelope. Você tem ajuda de custo, você tem ajuda de custo para paletó, para combustível, celular, tudo, cara. Então, aí o cara vai discutir, são essas pessoas que estão discutindo que o povo tem que viver com R$250, cara. Isso é maldade, cara, isso é perversidade, isso é aquela... E muitos deles é o grupo da Bíblia, né? Como é que é a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada rural, a bancada isso. E são pessoas, cara, que não têm a menor condição, cara, de votar esse tipo de PEC, você tá entendendo? São pessoas que, a princípio, sem problema nenhum, porque, estão lá, né? E com a mente pequenininha, né? E por isso que eu anteriormente eu citei o Lula. Não quero voltar ao assunto Lula, mas é tipo assim... Você pode voltar ao assunto Lula sempre que você quiser. Não é para não achar que ele é do título, não. É porque é o seguinte, num país em que você vê, a gente tá desde 2016, cara, só derrota, cara. É só derrota. É ladeira abaixo. Aí você, em 1h30, você vê um cara falando as palavras que todo mundo quer ouvir. Investimento na população, criar serviços sociais que atinjam a população, investimento na cultura, na indústria, você está entendendo? Então, você tem um êxtase nesse sentido, quando você ouve um cara falar isso, um cara de peso, né? Um cara que tem uma força política. Quer dizer, não é questão de você, ser lulismo, ser PT, ser isso, não. A gente está precisando ouvir isso. De políticos que falam pra gente, cara. Lideranças, né? Exatamente. Estão ali para defender a gente, não o banco. Os bancos de 2019 para cá tiveram altos lucros, e a gente? A última agora é congelamento de 15 anos de salário do servidor. Então, cara, você só vê isso jogando contra. Então, você ouve um discurso de 1h30, o cara falando sobre investir na população, botar o pobre como pauta de investimento na economia. Na economia, né? Quer dizer... Soou como música para os nossos ouvidos, né? E 30% dos políticos que pensassem assim, a gente já estava um pouco melhor. É nessa hora que um governo social faz a diferença. É nessa hora que, se a gente tivesse escolhido o Haddad, a gente ia ver a coisa acontecer. Provavelmente ia até imprimir dinheiro. Até o Geraldo Alckmin, gente. Até os outros lá. Até o pastor Everaldo. Como é que era o nome Dória, dele? Você concordar com o Dória é foda, velho. Você hoje em dia... Até o Daciolo, gente, ia fazer alguma coisa. Até o Dória, que é um bosta, cara. O cara sacou. É doído. Não, cara, que é meio rápido. Por falar em concordar com gente bosta, pai, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Por falar em concordar com pessoa que você não tem o hábito de concordar, pelo menos, eu quero que você me diga aqui se você sabe quem é Felipe Neto, pai. Sei. Sabe? Vamos entrar num outro bloco aqui. Fala pra gente quem é Felipe Neto, resumidamente. Resumidamente, ele é um blogueiro, né? Como é que se fala? Um videotuber? Como é que é? Youtuber, né? Um boytuber aí. E ele foi, realmente, ele massacrou a Dilma, ele sempre foi contra o PT, contra o Lula, e ele fez depois que o Bolsonaro... Você vê, teve que entrar um Bolsonaro para as pessoas entenderem o que foi o Lula. Porque tem gente que também... O Felipe Neto tá cheio da grana, tá bem de vida. Ele não... Milionário. Milionário, cara. O cara já sabe o que é pegar um ônibus, o que é pegar uma fila, você tá entendendo? Coisas assim. Então, cara, eu acho que ele já não tá mais naquela faixa da galera que precisa, que conhece, que tá ali pertinho da base da pirâmide, né? Ele já tá em patamares mais elevados. E ele tomou uma chamada, ele começou a combater o Bolsonaro com razão, cara. Pelo menos ele mostrou que é um cara inteligente, né?
sacou a coisa, e agora eu acho que foi um grupo de advogados que resolveu entrar com um processo, e a PGR acatou e vai estar querendo botar ele aí na Lei de Segurança Nacional, um negócio assim. More or less, mas é por aí, eu acho. Boa, não, mandou bem, definiu exatamente. O Felipe Neto, ele pode ser acusado, né, de ter chocado o ovo da serpente, mas ele fez um desembarque rápido, né, do governo. Ele sempre se posicionou aí com relação a certas causas, distribuiu o quadrinho com beijo gay na Feira do Livro. Ele é um cara que, entre ações de marketing, né, muita coisa ele faz para aumentar o hype em torno do nome dele sempre, mas o que eu não acho que é nenhum demérito, já que ele vive disso, né, esse é daí que vem o dinheiro dele, mas ele se tornou hoje, a gente não poderia imaginar, né, imagina pensar há uns anos atrás que aquele palhaço do programa da Luciana Gimenez virou presidente e que o Felipe Neto é o principal perseguido político que a gente tem hoje no momento, né? Eu tenho várias conversas de inbox com o Felipe Neto, na época que ele batia muito no governo Dilma, que ele falava fora Lula, fora PT, fora leve a Dilma junto, aquelas coisas todas, e durante as manifestações ele ficava falando que eram manifestações legítimas, e eu falava com ele, falava, cara, você não sabe o que tá vindo por aí, velho, com a direita no poder, é tudo muito mais aparelhado, a polícia é muito mais infiltrada, o judiciário é muito mais infiltrado, e toda a corrupção é varrida pra debaixo do tapete, ou tudo fica escancarado, mas nada é resolvido, né? Não acontece nada, não tem impeachments, né? Pedalada fiscal, ela só é um bom motivo se for do PT, né? Enquanto o resto tá autorizado aí até o genocídio. Então, Felipe Neto foi chamar o genocida de Bolsonaro e acabou tendo esse probleminha aí, né, jurídico. Eu espero que ele, com a grana dele, tenha uma boa defesa jurídica, né? Certamente. Ele pode muito bem, assim, utilizar os recursos que uma democracia tem para tentar ver se as instituições estão funcionando aí para poder garantir o direito dele. Afinal de contas, diferentemente, né, daquele deputado careca ridículo que ficou ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é inacreditável, né, a certeza da impunidade. Agora o cara percebeu que ele é uma peça dispensável no jogo, né? Mas, ao contrário desse cara, o Felipe Neto não ameaçou cometer nenhum crime, né? Não ameaçou a integridade do Bolsonaro. Ele fez uma crítica que a galera adotou, né? Bolsonaro genocida foi pros trending topics e virou aí o termo mais falado aí pelo menos nas últimas 24 horas. Segundo sempre o Fábio Malini faz um levantamento lá no Twitter dessa nuvem aí de Bolsonaro genocida. E é isso, ia ser o título desse episódio, mas alguns robôs aí da internet não gostam muito dessa palavra, então a gente vai de outras pra não tomar ban nas plataformas. Mas é genocida, Felipe, vamos ser bem claro. É isso. Só pra concluir aqui rapidinho, só pra concluir que eu li a linha de raciocínio, senão eu esqueço, né? Vocês sabem. Eu sou a favor da gente falar genocídio porque é isso, a gente falou de normalização do absurdo aqui. Quando eu era criança, pelo menos, eu ficava indignado ouvindo o professor de história falar em nazismo e pensando como que os alemães se submeteram a esse absurdo, né? Ficaram aí assistindo e apoiando, né, parte da sociedade, tudo acontecer dessa forma. Não era todo mundo pau-mandado, não era todo mundo obrigado por coação a fazer as coisas, e hoje a gente sabe como que funciona. É isso, o seu vizinho da esquina é um fascista, sacou? Então, a gente tá vivendo um genocídio e é bem claro, a gente que tá aqui sabe disso, mas o mundo precisa saber, então vamos sempre bater nessa tecla. Mandei meu discurso aqui do meu sarau de indignação, assim eu encerro minha fala, drop the mic. Fala aí vocês. Não haverá espaço para colocar todos enjaulados que chamaram ele de genocida. A gente vai ter que criar um estado novo, né? Muita gente, tem muita gente, cara. Muita gente conhece, mas é por isso que eu acho que o Felipe, ele é um boi de piranha aí. Ele é um cara que tem tem repercussão, o que ele fala, né? O que ele posta. E eu acho que vamos pegar esse peixe grande que é para cortar de uma vez. Porque eu que sou pequenininho, eu já falei que o cara é genocida. E aí, se os caras vierem em cima de mim? Tá fudido. Tá fudido, cara. Agora, o Felipe Neto não. Ele vai ter 3, 4, 5 advogados lá e vai ter mídia para defender ele, né? Alguns jornais. É uma mensagem de intimidação, né? Pelo menos, essa é uma ameaça. Se o Felipe Neto
pode ser processado, imagina você, peãozinho. Então, que não tem advogado. Mas eu acho que não vai dar, eles vão enrolar isso aí um pouco, mas não vai dar em nada, porque eu ouvi dizer que o contrário do outro deputado lá, que o cara é deputado, ele tem um mandato. Um compromisso, ele tem um compromisso com a sociedade. Isso. Sociedade. Então ele não pode ir contra uma das instituições, porque ele foi eleito democraticamente, então ele tem que defender a democracia. E além de xingar, ele ameaçou, né? Então ficou um pouco pior. Ele quem? É um cara que tem uma mídia na mão, que não depende de governo. A Globo ainda tem a concessão dada pelo governo. A dele não, cara. O Felipe Neto, ele paga ali e acabou. Então, acho que para ele não vai dar... Vai ser só mídia mesmo, essa coisa. Felipe Neto e tal, e depois não... Quem pediu a investigação, né, foi o Carlos Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio atuou por iniciativa do vereador federal aí, o filtro de barro. É isso, gente. O que mais? Enquanto isso, na Bolívia, uma golpista, Jeanine Áñez, foi presa, né? Estava escondida dentro de uma cama box e ela foi presa acusada de terrorismo, sedição e conspiração, pelos acontecimentos de novembro de 2019, que culminaram com a saída antecipada de Evo Morales da presidência. A gente é muito vira-lata, né? A gente sequer acompanha o que acontece na América Latina. Se acompanhasse mais, acho que se tivesse mais repercussão, mais interesse da população, a gente seria um pouco mais esperto, né? Mas rolou a invasão, né, lá na casa do Evo Morales. Foi uma situação mesmo de deposição militar, assim. Então, vamos aprender aí com a Bolívia, porque tá vindo pro Brasil, né, essa possibilidade. Se o Felipe Neto tá sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como vocês falaram aí, imagina eu aí quando a ditadura estourar. Mas é isso, as pessoas falam assim, o PT, o comunismo e tal. Cara, o PT durante os 13 anos que foram, né? Foram 13 anos que teve, não ameaçou ninguém com lei de segurança nacional, não ameaçou dar porrada em ninguém, não ameaçou prender ninguém porque xingou, ofendeu. Então, esses mesmos que se falam do comunismo, são os caras que estão implantando essa coisa de ditadura, né? Ela ainda está, assim, muito silenciosa, mas já está, cara. No gabinete do ministro do STF é um general. Não sai no jornal o dia 1 da ditadura, né? A gente não vai ser avisado com fogo de artifício. Boa. Último, então, aqui, ó, para fazer um último bloco sobre um outro assunto, que eu sei que é um assunto polêmico aí, graças a meu pai na roda, eu quero ouvir a opinião dele, né? Hoje teve mais uma polêmica vazia, que é bom pra gente distrair um pouco aí da pandemia, se alienar. O produtor musical Rick Bonadio, que as pessoas conhecem aí, ele lançou grandes sucessos, como Mamonas Assassinas, Dogão e E.T. Rodolfo. Ele fez um tweet hoje dizendo, né, abre aspas, já exportamos bossa nova, já exportamos samba rock, Jobim, Benjor, até Roberto Carlos, mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse, abre aspas, fica de 4. Fecha aspas. E agora fecha aspas da fala do Rick Bonadio. Nisso aí ele levantou a polêmica, obviamente, e a Anitta foi uma das primeiras que já deu uma resposta, né? Falou, tem uma sugestão pra você também, escolhe um ritmo à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É fácil, é rápido, de uma hora pra outra, que não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. A Anitta, assim, botou no cu do Rick Bonadio, né? Mas enfim, a galera falou muito. Eu quero saber de vocês aí. Afinal de contas, o funk, o axé, outros ritmos populares, alguns regionais, né? É um ritmo pobre, é uma obra de arte de menor expressão, de menor sofisticação. Eu fico curioso aí para ouvir a opinião das pessoas. Fala pra gente, pai, se você que é um roqueiro tradicional, um roqueiro conservador da família tradicional brasileira, de roqueiros. Roqueiro tradicional, não. Eu sou bem eclético com relação à música. Eu acho que não é o ritmo que é ruim. O funk é legal, o ritmo é legal, o axé, o ritmo é legal, a batida é maneira. Eu acho que as pessoas
esses críticos que estão se posicionando, talvez é pela letra. Você falar que a letra de Faraó é ruim, eu vou vou copiar ela pra você agora. Canta pra mim, Faraó, como é que é? Eu vou ter que abrir aqui a letra. Vem pra dela. minha tenda e vamos fazer amor. Não, Faraó, isso aí é funk capixaba, Charles. Eu tô falando da música da Faraó Divindade do Egito. Não, mas eu não posso nem falar muito, porque não é minha praia, axé. Não é o tipo de música que eu ouço. A letra de Faraó fala de Antônio Conselheiro, Zumbi, fala de Maria Bonita, Lampião, fala liberdade ao povo do Pelô, tem convoca a nação, menciona o Olodum Pelourinho, né? Olodum Pelourinho. E também até a AIDS. Tem AIDS na letra aqui também. Então, quem falar que são letras pobres, eu não engulo esse argumento. E gente, o Rick Bonadio é um fazedor de groselha, vamos ser sinceros, né, cara? O cara faz Retei Rodolfo, Mamonas Assassinas. Ele trabalha com pop, mano, e não entende funk, mano. Não faz sentido. Ele não entende o funk, acho que ele queria aparecer um pouco, né? Não é possível, né? Nos anos 70, e quando teve o hábito de fazer o disco do enredo das escolas de samba daquele ano, né? Todas as escolas do Rio, de São Paulo, cada um tem o seu disco, na época o vinil, né? O LP e tal. Você ainda ouvia o samba enredo em rádio, cara. Hoje você não ouve mais. Por quê? Mudou também. Mudou. Tá num ritmo mais acelerado o samba enredo hoje. As letras já não são mais tão atrativas quanto antes. Muita coisa dos sambas enredos antigos remetia muito ao folclore, à religião afro, aquela cultura e vivência mesmo das periferias, das favelas, enfim. Eu acho que mudaram muito as informações, caiu um pouco o número de frequentadores, sei lá, dos seguidores de religião afro, né? E cresceu mais a linha dos crentes, pentecostais, essa coisa toda. E eu acho que glória a Deus, mudou um pouco o perfil do samba enredo. Aí parou, não tá. Pra mim, cara, o axé é muito música de carnaval. Ele não é só de carnaval, pra mim, sabe? Tem que ouvir na época de carnaval. E no carnaval fora de época. Eu acho que na minha cabeça trava um pouco por causa disso. E pra mim é música de carnaval. O funk... Cara, o funk é o seguinte, bota pra tocar. Se você bater o pezinho, velho, ele é bom, tá cara. Dentro, né? Agora, tem letras muito pesadas, cara, que não dá pra você... Bem, então, olha só. Aí nessa são dessas letras que eu falo, não é o exemplo que você deu do axé lá, não. Falando desse tipo. Pra eu aproveitar a sua fala aí, o que eu poderia dizer é que, primeiro, música de carnaval na Bahia é chamada apenas de música, né? Porque, afinal de contas, lá eles costumam prolongar um pouquinho o carnaval durante o ano todo. Inclusive, deve estar sendo muito difícil aí o isolamento social sem carnaval. E agora, eu não vou lembrar... lembrei o que eu ia falar. Tem um fenômeno também, né, que o funk e o sertanejo, eles dominaram muito um momento em que hoje a música é consumida muito através das caixinhas do celular, né? Durante uns anos a gente já tem esse fenômeno aí que eu li em algum lugar e faz todo sentido, que é, se a pessoa consome no celular a música sem o fone de ouvido, ele depende daquela caixinha que tem uma potência limitada, então com isso os sons mais elaborados ou com mais graves perderam sentido. Com isso o funk passou a ter a marcação dele, ao invés de ser a marcação no grave, passou a ser a marcação no agudo. E aí, de forma que você consegue ouvir o ritmo todo naquela caixinha ridícula do celular, né? Então, o sertanejo é a mesma coisa, mas é porque é mais a viola e a voz, né? Então, são sons que você também consegue consumir ali dessa forma. Não sei se isso explica todo o fenômeno, né? Mas hoje a gente está dominado aí por esse funk que é, assim... Eu entendo a crítica do Rick Bonadio quando você vê que o funk tem muita produção de coisas parecidas, né? O cara joga aquela mesma batida, fala uma outra putaria, o senta-senta vira quica-quica, você vai fazendo esse jogo de palavras aí, só que o cara tem que observar que é um pedantismo tremendo ele mandar essa, né, que hoje em dia não tem mais espaço, é igual falar mal de quem assiste Big Brother, né, tipo, falar que é inculto, é meio que já passou, virou o tio do pavê, sacou, que faz uma piada que já não tem mais graça, então...
dessa forma aí, assim eu finalizo. Eu acho que ele não pode colocar como uma coisa de uma opinião de todos. É a opinião dele. Beleza, a opinião particular tem que respeitar. Eu acho que a gente está nessa época que tem que respeitar a opinião. É a opinião do cara. Não estou falando que ele está certo ou está errado, é a opinião dele. Mas é natural render essas reações todas, né? Todos os funkeiros foram responder ele. Sim, claro. Então, mas se você, por exemplo, eu lembro que quando eu comprava um vinil e ia ouvir o disco altão, porque eu queria botar no máximo lá para ouvir a guitarra, o solo de bateria do John Bonham, do Led Zeppelin, ouvir uma guitarra do Rich Blackmore a toda altura. Pô, minha mãe, que na época devia estar na faixa aí dos seus 30 e poucos, 40, pô, ficava doida. Baixa essa merda, esse som de doido. Era assim que meu padrasto falava lá. Isso é som de doido, cara, que gritando. Que aí na cabeça dele, né, era Lupicínio Rodrigues, Altemar Dutra, era outras vozes, né, onde a voz era a vedete da música, né? O cara tinha que ter voz para cantar. Hoje o cara, porra, como é que é? O cara latino canta. Porra. A Anitta. Tem Rodolfo. Canta, então, porra, não precisa disso, né? A Anitta falou exatamente isso, que quando a Bossa Nova surgiu, os ditos conhecedores da música também fizeram uma crítica dizendo que aquilo não servia. Porra, sempre. O rock também, tudo. O mais legal... Música eletrônica. O mais legal é o seguinte, a música da Cardi B com a outra jovem que tocou lá no Grammy, ela tem 5 segundos, 10 segundos de introdução de um funk, onde o cara manda sentar, ficar de 4, alguma coisa assim. E essa música é do brasileiro, né? É do Pedro Sampaio, que é DJ, essa coisa toda, DJ de funk. E o Pedro Sampaio deu uma alfinetada boa também no outro jovem, Rick Bonadio, que é o produtor do Mamonas Assassinas, falando que Mamonas Assassinas também combina com funk. Tem até uma montagem aí, depois você coloca aí na edição. Boa resposta. Ficou muito bacana. Tipo assim, não tem como defender o Rick Bonadio aí, eu até tentei. Como é que ele apareceu tanto, mano? Como é que deram muita moral? Eu falei, assim, as pessoas estão precisando de entretenimento, então quando surge uma polêmica nova, que não é do governo, é ótimo, meu amigo. Né? Tipo, saudades Carol Conká fazendo esse link. E como tá a Carol, gente? Alguém tem notícia dela? Vamos lá, o último quadro pra fechar é o BBBB, que é o bloco do Big Brother Brasil aqui no Treta Talk. Você tá acompanhando, pai? Conta pra gente, Big Brother. Tá torcendo pra quem? Eu acompanho, até porque a Nancy é viciada no BBB, ela adora. Então... Bota a culpa na mulher, igual novela antigamente, né? Nenhum marido assistia, só a esposa. Novela não assisto, faço companhia minha mulher enquanto ela assiste. Rapaz... O apartamento aqui é pequeno, a gente fica junto, não tem jeito. Ela acompanha o BBB, ela assiste futebol, a gente vê filme, é tudo junto, cara, não tem jeito. Eu gosto de ver desenho animado, me amarro em desenho animado. Quando não tem mais aqueles... Tô de saco cheio de ver filme, eu boto desenho animado. A pergunta era se você tá vendo o BBB e pra quem que você tá torcendo. Você tá se esquivando da pergunta. Cara, não tô pra ninguém não, cara. Tem uma lourinha lá, a Sara, que era esperta, né? Que tava... Virou bolsominion. Aí ela falou que gosta do Bolsonaro. Cara, não tem jeito, também, porra. Sabe? Não dá pra torcer mais. Ela era esperta, ficou burra de repente, né? Em um instante. É esperta, fica burra. Como é que é isso? É porque é muito esperta. Esse tipo de gente que é esperta, se ganha o governo, fudeu, velho. Não pode deixar, não, cara. E agora tem... sei lá, cara. Tem... A Juliette, a Nancy né? tá colando, ela tá gritando a resposta pra você. Não, mas a Juliette é maneira, né? Ela fala pra caralho, mas assim, ela pelo menos ela tem coerência no pensamento. Não sei, cara, pra mim eu não quero o Projota. Projota sai hoje, sai daqui a pouco no paredão de logo mais. Eu acho que ele é tipo assim,
A crítica é no jogo, tá? Não é na pessoa fora dali e tal. Nem conheci. Já ouvi falar, mas não conhecia não, cara, quem é Projota. Nem sabia que ele mandava um hip hop, alguma coisa assim. Você fez gesto de fumar maconha e falou hip hop. Eu achei isso meio preconceituoso. É microfone. Ele mandava o microfone. Mas rapaz, você vê, a Carol Conká saiu, o Big Brother teve que botar outro esquema para poder levantar o Ibope. Qual foi o esquema? Foi o Projota? Não, foi o paredão falso, né? Ah, sim, com certeza. Isso aí também cria polêmica, começa o pessoal lá dentro se bicar mais, porque qual é a função do programa? A audiência. O que cria audiência? É briga, cara. É isso aí, o que dá audiência é treta, e é por isso que você está ouvindo o Treta Podcast. Meus queridos convidados aí do papo de hoje, muito obrigado. Vou terminar a gravação aqui e continuo para conversar com o chat, quem ainda estiver aí conectado com a gente, nossos espectadores. Então, vou pedir aí para vocês a mensagem final, vocês têm algum jabá, como que faz para seguir você nas redes sociais? Começa aí, Dr. Charles, já que foi essa ordem inicial. Mas eu sou sempre o Charles Peixoto, não tenho conteúdo muito interessante, mas se você quiser ir lá seguir, para eu parecer que sou uma pessoa, como é que fala? Com muitos amigos, vá, fica à vontade. Pô. Recomendo que vocês sigam o Treta e conheçam o trabalho do Fernando Francês, né, Fernando Francês? E você, Fernando Francês, como é que faz para te seguir? Então, para me seguir, tem que ser pelo Instagram, que é onde eu posso me oferecer profissionalmente, socialmente. Você não tem, como é que é o nome do link lá mais? Fazer um OnlyFans seu, meter uns nudes lá, o que você acha? Cara, Charles. Eu sou muito tímido. Eu sou tímido, A única resposta é logo depois que você fizer o seu, né, Charles Peixoto? Mostra pra gente aí como é que é. Deixa eu ver como é que funciona isso, porque é o seguinte, eu tenho o meu Instagram, que é @francês, a última letra do francês é Z, né, não é, francês tatu, T-A-T-T-O-O. De tatuagem, né? Você não trabalha com animais. Não, ainda não. Se bem que eu já trabalhei com muitos animais, cara. Já morei com muitos animais. Tem muitos amigos animais. Eu sou amigo dos animais. Mas eu tô cobrando $100. Muito Até bom. agora eu não consegui ninguém. Quando tiver um assinante, você mete um nude, né? Com certeza. Mas depois você me explica como é que é isso aí, Charlinho, que de repente eu topo, cara. É pra ganhar dinheiro, é pra ganhar um dinheirinho? Eu topo, cara. Fazemos qualquer negócio. Você tem que dizer quanto vale uma vista no Bingolinho e o povo paga, mano. Você vende seus nudes. Na verdade é o seguinte, você vai vender o que você quiser mostrar, não obrigatoriamente precisa ser isso que eu falei. Se você quiser mostrar uma nádega, a sua orelha, uma axila, um mamilo, tem que ser parte do corpo. Tem que ser Jack Stripador, né? Pelas partes. É um Instagram pago. Percebe? E aí você bota a foto que você quiser lá. Não, mas o que está predominando aí, pelo que você está falando, são os nudes, né? A troca de nudes. É o que movimenta o mundo, putaria. É o que está movimentando. Não, por enquanto eu vou ficar no Instagram, que eu ainda estou conhecendo, mal porcamente estou sabendo usar, mas eu ainda vou ficar no Instagram. É @francês com Z no final, tatu, igual tatu de tatuagem em inglês. E você segue lá no Instagram e tem o link aqui no treta.com.br, o link na descrição desse episódio para você clicar e seguir Fernando Francês. Boa. A tatuagem do Yoda, a última ficou foda, hein? Eu tenho tatuagem de Fernando Francês no meu corpo, recomendo. Vai, isso aí. Você também, né, Ivo? Eu tenho algumas, então, né? Não é mentira, não. Se vocês quiserem ver aqui, ó, lá no OnlyFans. OnlyFans do Charles Peixoto, pra mostrar a tatuagem. Mas só pra arredondar isso aí, eu não trabalho só com tatuagem. Eu faço ilustrações, pintura de ambiente, uma aerografia, que é uma técnica antiga e muito atual. Faz capa de disco, capa de podcast. Arte gráfica em geral, né? Quem precisar, estamos aí. Né? Esse é o meu peixe.
Boa, garoto. É O Dia isso. das Bichas tá chegando aí, ó. Faz maquiagem também. Sim. É isso. Você segue a gente lá, @treta no Twitter, @treta no Instagram e aqui treta.com.br. Você que quiser colaborar, treta.com.br/assine. Valeu, meus queridos. A gente volta semana que vem. Um beijão. Valeu. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Ó, agora que tá indo, eu acho que tá indo bem as gravações, eu vou puxar o episódio, beleza? Obrigado. Vou começar aqui. Obrigado por me salvar. Porque senão vai até amanhã. Tá gravando aqui, vou puxar então, hein? Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Tinha que ter enrolado um. Dá tempo. Só não faz barulho. Vamos lá. Caiu o braço aqui no meu short agora que eu bati a palma.